Não me perguntem como chegamos aqui. Honestamente, nem eu sei bem. 1 minuto, e eu estava a tentar juntar os trocos, a minha vida a desmoronar-se na pousada da Estrela. No seguinte, o Pedro Costa, sim, o tal tubarão imobiliário, estava à porta, a berrar, e o Salvador estava lá para o pôr no lugar. Era o 4º dia, lembro-me disso. 4 dias de tempestade a rasgar a serra e, de repente, 3 carrinhas pretas a furar a neve com um ruído de animais selvagens. O meu estômago encolheu-se um nó frio, porque conhecia a carrinha da frente. Mal a porta se abriu, ele entrou sem sequer bater, como se a pousada fosse dele. 6 gorilas atrás dele, todos ombros largos e caras de pedra. O Pedro Costa, impecável no seu casaco de lã, o cabelo prateado e aquele sorriso de plástico, a fazer de conta que vinha visitar uma velha amiga, não roubar-lhe a casa. Ana, querida, disse ele, a voz enjoativa. Ouvi dizer que a tempestade acabou. Vim ver se precisas de alguma ajuda. E claro, a lembrar que o prazo era de 9 dias e que queria fazer uma última oferta antes que as coisas ficassem complicadas. Eu ia responder, mas a cara dele congelou. O sorriso desapareceu, os olhos percorreram a sala, e eu vi o sangue fugir-lhe do rosto quando percebeu que não tinha entrado numa casa vazia. 15 homens espalhados pelo salão principal. Uns sentados, outros de pé, todos virados para a porta no instante em que ele entrou. Não se mexiam, não falavam, mas o ar ficou gelado. Uns 10 graus de repente. E no canto escuro da sala, o Salvador levantou-se. Sem pressa, sem um movimento desnecessário. Só se levantou, caminhou para a luz e deixou a sua presença falar por ele. O Pedro Costa ficou pálido, não é forma de falar, ficou branco como cera. Murmurou o nome do Salvador, a voz rouca e tremida. O Salvador não respondeu de imediato. Caminhou até ao centro da sala, colocou-se entre nós como se fosse o seu lugar natural. Depois, fez um aceno de cabeça, quase polido. Ouvi dizer que o Pedro andava a fazer negócios aqui na zona e a criar problemas a um amigo meu. Amigo! Aquela palavra fez o Pedro Costa piscar os olhos. Olhou para mim, depois para o Salvador, depois para mim outra vez. Não devia perceber como é que uma mulher que ele via como presa fácil estava ligada a um dos nomes mais temidos, não sei de onde, mais temidos. Tentou forçar a voz. É só negócio. Ela deve-me dinheiro, é uma questão legal que não tem nada a ver contigo. É a dona da casa que me deu abrigo durante a tempestade, respondeu o Salvador, a voz agora como gelo. Na minha cultura, isso é importante. A hospitalidade significa alguma coisa na tua, ou só acreditas em forçar viúvas a sair das suas casas? O Pedro Costa engoliu em seco, a garganta a trabalhar como se estivesse a empurrar uma pedra. Repetiu que eu tinha 9 dias, que se não pagasse, os tribunais decidiriam que era a lei. O Salvador repetiu lei e sorriu, um sorriso mais frio que a tempestade que acabara de passar. Sou muito bom com a lei, e ainda melhor com o que existe para lá dela. Inclinou a cabeça, os olhos cinzentos a cortarem o Pedro Costa como lâminas. Disse-lhe para ir embora antes que ele decidisse que a sua presença era um insulto que exigia pagamento. O Pedro Costa queria dizer algo, vi nos lábios a tremerem, nas mãos a cerrarem-se e a abrirem. Mas no fim, virou-se e correu para a porta. Os 6 gorilas que o tinham seguido, a arrastar-se atrás dele, com os rabos entre as pernas. À soleira da porta, o Pedro Costa parou e olhou para mim. Isto não acabou. Tentou soar ameaçador, mas a voz tremeu tanto que tive pena. Depois, desapareceu na luz fria lá fora. Só então percebi que tinha estado a prender a respiração o tempo todo. De onde veio o Salvador? Bem, os dias antes daquele foram uma confusão. Perdi a noção do tempo, os olhos embaçados de cansaço.
Aquele dezembro, a Serra da Estrela tinha sido atingida por uma nevasca daquelas de cortar a respiração. Lembro-me de ter 78 euros no bolso e um aviso de despejo de 22 mil euros, com 12 dias de prazo. A pousada era a última vontade da minha mãe, sabes? Mas o João, o meu marido, tinha-a hipotecado às escondidas para pagar o tratamento dele. E depois morreu num incêndio florestal há 2 anos. Deixou-me viúva, mãe e com dívidas que eu nem sabia que existiam. O Pedro, o meu filho, agora com 8 anos, dormia no quarto de trás, debaixo de uma colcha com estrelas, o último presente do pai, de quem mal se lembrava. O meu telemóvel brilhou com a ameaça do Pedro Costa. O tempo está a acabar, Diana. Podemos resolver isto discretamente, ou os tribunais farão publicamente. A sua reputação ainda importa, não é? Desliguei o ecrã com a mandíbula cerrada. Jurei que aquele abutre nunca teria o que a minha família tinha construído. E então ouvi o ruído de motores no meio da tempestade. Não um veículo. 15 SUVs pretos, a rasgar o branco como lobos que desciam sobre uma presa ferida. A porta da frente abriu-se e um homem alto, de ombros largos, com um casaco de cachemira que valia mais do que a minha dívida, emergiu. Cabelo escuro salpicado de neve, grisalho nas têmporas. Uma cicatriz tênue que lhe ia do olho esquerdo amassando o rosto. A voz dele era como um trovão. Precisamos de abrigo. 15 pessoas. As estradas estão cortadas. Eu com 78 euros no bolso. Um filho a dormir lá atrás. E 15 estranhos a pedir entrada. Eu não sabia que aquele homem era o Salvador Moreira, cujo nome fazia homens poderosos empalidecer. Não sabia que ele passara 10 anos a transformar a dor num império depois de não ter conseguido salvar a irmã, de 17 anos, de uns raptores. Eu só sabia que a tempestade estava a matar e eu tinha de escolher. Abri a porta. O vento frio entrou como uma mão invisível, tentando empurrar-me para trás. Mas mantive-me firme, os pés plantados no chão de madeira que 3 gerações da minha família tinham pisado. Ele entrou primeiro, sem pressa, sem hesitação, como se soubesse que eu abriria a porta antes que eu própria o soubesse. Os seus olhos cinzentos varreram a sala num piscar de olhos, catalogando tudo. O balcão do bar, a escadaria, o corredor que dava para trás, as janelas, a saída de emergência. Reconheci aquele olhar. Tinha-o visto nos olhos de soldados que voltavam da guerra. Homens que nunca se sentavam de costas para uma porta. Ele acenou-me de um movimento curto, preciso, não um obrigado, mas um reconhecimento, como se eu tivesse acabado de passar num teste que nunca soubera que estava a fazer. Depois, fez-se de lado, e o resto começou a entrar. Não se amontoaram, não empurraram, não disseram uma palavra. Um a um, espaçados uniformemente, como peças de xadrez a deslizar por um tabuleiro, seguindo uma ordem estabelecida muito antes. Contei mentalmente. 1, 2, 3, 4. Cada homem que cruzou a soleira limpou a neve dos ombros antes de entrar. Deu-me o mesmo aceno angular. Moveu-se para um lugar que ninguém apontou, mas que todos sabiam. 5, 6, 7. Usavam preto. Não o barato, mas o tipo que absorvia a luz. O preto de fatos bem cortados e sapatos polidos à mão. 8, 9, 10. Alguns eram jovens, outros velhos. Alguns construídos como ursos, outros magros e afiados como facas. Mas todos partilhavam uma coisa: a quietude. Não o silêncio de pessoas sem nada para dizer, mas o silêncio de pessoas que aprenderam que as palavras são armas, e ninguém desperdiça munição. 11, 12, 13. Eu recuei para o bar, não por medo, mas por instinto, mantendo distância para poder observar. Reparei como se dividiam automaticamente em grupos mais pequenos. 2 a verificar as janelas, 1 a guardar as escadas, 3 a começar a trazer suprimentos dos veículos lá fora. Ninguém dava ordens, ninguém pedia permissão.
Eles simplesmente moviam-se como uma máquina perfeitamente lubrificada. 14, 15. O último a entrar era um jovem, talvez ainda não com 30 anos, com um sorriso fácil e olhos que saltavam como um rato. Foi o único que falou ao cruzar a porta. Obrigado, mãe. Eu não respondi. Estava a observar o homem da cicatriz, que agora estava no meio da sala como um general a inspecionar um campo de batalha. Tirou o casaco de cachemira, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o sobre as costas de uma cadeira. Por baixo, um fato preto, camisa branca, sem gravata. Arregaçou as mangas até os cotovelos, revelando antebraços sólidos e uma pequena tatuagem no pulso que eu não conseguia distinguir. Depois, virou-se para mim. E pela primeira vez, sentiu-o a olhar verdadeiramente para mim. Não para além de mim, não através de mim, mas para mim. Quanto? Perguntou ele. Pisquei os olhos. Quanto por uma noite? 15 homens, comida e bebida. A sua voz não soava tanto a uma pergunta, mas a um pedido de orçamento. Pensei nos 78 euros na caixa de lata, pensei no aviso de despejo, pensei no meu filho a dormir no quarto de trás. Disse um valor 3 vezes a minha taxa normal, porque não era estúpida, e estes homens claramente não eram turistas comuns. O homem da cicatriz não regateou, não franziu a testa, não me pediu para repetir. Simplesmente tirou a carteira, contou uma grossa pilha de dinheiro e colocou-a no balcão. Fique com o troco, disse, e depois virou-se como se eu já não existisse. A pilha de dinheiro ficou no balcão como uma declaração e eu não a toquei. Ainda não, porque precisava de um momento para me lembrar de como respirar. Tinha dito um número louco 3 vezes o valor real. E o homem nem sequer pestanejou. Isso devia ter me feito sentir aliviada. Mas só me deixou mais inquieta, porque as pessoas que não se importam com dinheiro geralmente têm coisas muito mais assustadoras em mente do que dinheiro. Momentinho, aqui tenho de fazer uma pausa. A sério, tudo isto, esta situação com o Salvador, com o Pedro Costa, era uma completa aberração. Quero dizer, pensem bem, eu aqui na pousada da Estrela, a tentar sobreviver, e de repente sou atirada para o meio de um cenário que parecia saído de um filme. Um homem perigoso, sim, mas com um certo tipo de moral, a proteger-me de um outro tubarão. Na minha aldeia teríamos dito, isto só pode dar para o torto. E para quê? Por causa de uma nevasca e de uma porta que abri. Era tão real que parecia irreal, tão bizarro que mal podia acreditar. A minha cabeça girava a tentar processar tudo, a tentar encontrar um pingo de lógica no meio daquela loucura. Mas talvez fosse esse o problema. Não havia lógica, só o que era. Enfim, de volta à história. O Bruno, um homem forte, mas de mãos inesperadamente ágeis e um sorriso bondoso, pediu para ver a cozinha. O frigorífico estava quase vazio. Umas migalhas de queijo, meia alface murcha, uns ovos e umas fatias de bacon que guardava para o pequeno almoço do Pedro. Ele avaliou tudo como um artista, sem queixumes, e pôs-se a trabalhar. Quando voltei ao salão, já estava tudo transformado. Sofás encostados, cobertores empilhados, o lume na lareira aceso, janelas verificadas. E o Salvador, ali no canto mais escuro, na velha poltrona da minha mãe, a observar. Senti o seu olhar como uma presença física, pesada. Distraí-me a guardar o dinheiro no bar e cometi um erro. O aviso de despejo, com aqueles 22 mil euros impressos a letras garrafais, estava ali, ao lado da lata das poupanças. Dobrei-o depressa, enfiando-o no bolso do avental. Mas quando levantei os olhos, os do Salvador já estavam nos meus, a cortar a escuridão. Ele tinha visto. Tinha certeza. Algo mudara naqueles olhos cinzentos. Um brilho de compreensão ou talvez de cálculo.
Prendi a respiração, à espera que ele dissesse algo. Mas ele só se virou, a atenção de volta para a sala e para os seus homens, como se o papel no meu bolso não existisse. O seu silêncio, de alguma forma, era mais assustador do que qualquer pergunta. Era de madrugada e eu não conseguia dormir. Sentada atrás do bar, ouvia a respiração constante dos 15 homens espalhados pelo salão. O Bruno tinha feito uma sopa com o que tínhamos e sabia melhor do que qualquer coisa que eu já tinha feito ali. Eles tinham comido em silêncio, limparam tudo e foram encontrar lugares para dormir. Agora, o salão estava na penumbra, iluminado apenas pela lareira, e o vento ainda uivava lá fora. Estava para ir ver o Pedro, quando ouvi passos miudinhos na madeira. O meu coração apertou. Olhei e vi o meu filho no fim do corredor, os olhos a esforçarem-se contra a luz, os braços agarrados a uma almofada de estrelas. Mãe, a voz do Pedro estava rouca de sono. Há demasiada gente, não consigo dormir. Comecei a ir ter com ele, para o levar de volta para o quarto, mas percebi que o Pedro não estava a olhar para mim. Estava a olhar para o canto escuro da sala, onde o Salvador ainda estava na poltrona, os olhos abertos e alerta, como se o sono nunca lhe tivesse ocorrido. Quis chamá-lo de volta, puxá-lo para longe do olhar daquele homem perigoso. Mas os meus pés pareciam pregados ao chão, enquanto o miúdo caminhava na direção do Salvador. Pedro, chamei baixinho, mas ele não virou. O Salvador observou a criança aproximar-se, o rosto ilegível. Quando o Pedro parou a menos de um passo de distância, prendi a respiração. Então algo que eu não esperava aconteceu. O Salvador, o homem a quem todas as figuras endurecidas da sala obedeciam sem questionar, levantou-se lentamente da cadeira e ajoelhou-se, ficando ao nível dos olhos do miúdo de 8 anos. Olá, disse ele, a voz grave, mas já não fria como fora comigo. És o filho da dona da pousada? O Pedro acenou, os olhos arregalados fixos no rosto do Salvador. O meu nome é Pedro. Quem és tu? Sou C. O Pedro inclinou a cabeça e viu meu filho a olhar para a cicatriz no rosto do Salvador. Quis lembrá-lo que era rude olhar assim, mas não consegui falar. Dói aí? O Pedro levantou a mão, o dedo mindinho apontando para a cicatriz sem a tocar. Um silêncio prolongou-se. Vi os ombros do Salvador ficarem tensos, a sua mandíbula a apertar. Estava pronta para correr e puxar o meu filho, se fosse preciso. Mas depois o Salvador respondeu, a voz tão suave que quase não a ouvi. Há muito tempo. Já não dói. O Pedro acenou solenemente, sério como um velhinho. Para mim também dói, quando o meu pai morreu. Senti como se alguém me tivesse dado um soco no peito. Quis correr para o meu filho, quis tapar os ouvidos para não ouvir mais nada. Mas fiquei paralisada, os olhos a arderem. A minha mãe diz que a dor não vai embora, continuou o Pedro, a voz miudinha a ecoar na sala silenciosa. Mas fica mais pequena todos os dias até conseguires carregá-la sem cair. O Salvador não falou. Limitou-se a olhar para a criança e vi algo mudar naquele rosto de traços duros. Não um sorriso, não lágrimas, mas uma pequena fenda no gelo que ele construíra à sua volta. A tua mãe tem razão, disse finalmente o Salvador. E a sua voz era mais gentil do que qualquer coisa que eu já lhe tinha ouvido. Como se este miúdo tivesse encontrado a chave de uma porta que eu não sabia que existia. O Pedro sorriu. O primeiro sorriso que eu via nos lábios do meu filho desde que a tempestade começara. Gosto de ti, não falas tanto como os outros adultos. Depois, o miúdo virou-se e correu de volta para mim, como se a conversa estivesse terminada. Abraçou as minhas pernas e bocejou profundamente. Tenho sono. Podes levar-me para a cama? Abaixei-me e peguei no meu filho ao colo, os meus olhos encontrando os do Salvador do outro lado da sala. Ele ainda estava ajoelhado no chão, a observar-nos. E naquele momento, já não vi um predador. Vi um homem que tinha perdido algo precioso e que tinha acabado de ser lembrado disso
por um miúdo de 8 anos com os olhos do pai. A manhã chegou, mas a luz era apenas uma pálida risca cinzenta a cortar a neve que ainda se fazia sentir lá fora. A tempestade não mostrava sinais de parar. Eu, enquanto fazia café atrás do balcão, tentava fazer de conta que era uma manhã normal, apesar dos 15 homens desconhecidos que ocupavam o meu salão. O Bruno já estava de pé desde o amanhecer, transformando os últimos restos de comida em pequeno almoço. O cheiro a ovos fritos e pão torrado enchia o ar. O Pedro estava sentado à mesa do canto, a jogar cartas com o Tomás, o jovem do sorriso fácil da noite anterior. A risada do meu filho pela primeira vez em semanas enchia a sala. O Tomás queixava-se dramaticamente que o Pedro estava a batotar, a perguntar como é que um miúdo podia ter 3 ases. E o Pedro ria, os olhos brilhantes, a dizer que o Tomás lhe tinha ensinado e que o melhor jogador era aquele que ninguém apanhava a batotar. O Tomás revirou os olhos para o teto e fingiu desespero, mas o olhar dele era de uma doçura divertida. Eu observava-os de longe, parte de mim a querer afastar o meu filho daqueles homens, outra parte a perceber que era a primeira vez que o Pedro se comportava como uma criança normal desde que o João tinha morrido. Estava a servir café para um bule grande, quando a sensação de alguém atrás de mim me fez congelar. Virei-me e quase colidi com o Salvador. Ele tinha se movido sem um som, como um fantasma, e agora estava a menos de um braço de distância, os seus olhos cinzentos fixos em mim. Café, disse ele, não como uma pergunta. Eu servi uma chávena e entreguei-lhe, tentando que a mão não me tremesse. O Salvador pegou-a, bebeu, o olhar nunca me abandonando. Depois disse o nome, Pedro Costa. O bule de café tremeu na minha mão. Ele continuou declarando, 20.000 euros, 12 dias reduzidos para 11. Que o Costa tinha comprado a tua dívida ao Banco da Serra por 15.000, com 12% de juros enterrados numa cláusula sobre a qual nunca te disseram nada. Eu pousou o bule com medo de o deixar cair, o sangue gelado nas veias. Investigaste-me? Perguntei, não como uma pergunta. O Salvador deu um pequeno encolher de ombros indiferente. Investigo toda a gente, especialmente pessoas que me deixam entrar nas suas casas à meia-noite. Não é da tua conta, disse eu, a voz firme, mas a tremer. Ele concordou que não era da sua conta. Deu outro gole no café, deixou os olhos percorrerem a sala antes de se fixarem no Pedro, que ria com o Tomás, e disse, Pedro Costa é da minha conta. Eu pisquei os olhos. Conheces o homem? O Salvador disse que sim, o tom gelado, e que não gostava do que sabia. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele virou-se e regressou ao seu familiar canto escuro, com o café na mão. Eu fiquei sozinha atrás do bar, o coração a martelar. Ele sabia tudo, a dívida exata, o nome do banco, os juros ocultos, coisas que me tinham levado semanas de papelada a juntar, e ele sabia as da noite para o dia. E conhecia o Pedro Costa. Não sabia se isso era bom ou mal, mas a forma como o Salvador tinha pronunciado o nome, como se estivesse a descrever uma cobra venenosa, fez-me sentir um arrepio. Quem quer que fosse o Salvador Moreira, por mais perigoso que pudesse ser, parecia que o Pedro Costa tinha arranjado um inimigo muito mais assustador do que a tempestade que se desfazia lá fora. Por vezes, quando não conseguia dormir, pensava no meu pai. Na forma como ele sempre dizia, não confies em ninguém que parece demasiado bom. Ele referia-se aos vendedores no mercado, mas agora entendia-o de outra forma. A pousada, as promessas, tudo soava demasiado bom, demasiado perfeito. E perfeito não existe. Isso eu tinha aprendido à custa de muito sofrimento. Aprendi a desconfiar, a erguer muros, porque no fim, somos sempre nós que ficamos com os cacos nas mãos, não é? A vida ensina-nos essas lições à força. A segunda noite chegou,
e a tempestade ainda não tinha parado. O Pedro estava a dormir, embalado pelas piadas do Tomás, até que a cabeça do miúdo pendeu sobre o ombro do jovem e teve de ser levado de volta para o seu quarto. Eu estava sentada sozinha na cozinha, a olhar para a parede, a tentar não pensar no que o Salvador tinha dito naquela manhã. Pedro Costa, 22 mil euros, 11 dias. Os números giravam na minha mente como um refrão assustador. Uns passos fizeram-me levantar o olhar. O Salvador estava na porta da cozinha, a segurar uma garrafa de uísque e 2 copos. Não perguntou, nem pediu permissão. Simplesmente entrou, pousou a garrafa na mesa, encheu os 2 copos e empurrou um para mim. Olhei para o copo, depois para ele, depois para o copo outra vez. Disse que não bebia com estranhos. O Salvador sentou-se à minha frente, levantou o copo e deu um gole, dizendo que já não éramos estranhos. Disse que eu o tinha deixado entrar na minha casa, alimentado, dado um lugar para dormir, e que de onde ele vinha, isso fazia deles família. Eu não sabia dizer se ele falava a sério ou se estava a troçar de mim, mas peguei no copo e dei um gole longo, deixando o líquido a queimar minha garganta e a escaldar tudo no seu caminho. Ficamos em silêncio por um bom tempo, apenas com o uivo do vento lá fora e o tênue crepitar da madeira na lareira no corredor. Então o Salvador falou, a voz baixa e uniforme, dizendo que eu não conseguia dormir. Não era uma pergunta. Deixei escapar uma risada curta e amarga, e disse que ele tinha 15 homens a dormir no meu salão, e perguntei se ele realmente pensava que eu conseguia dormir. O Salvador respondeu que eu não andava a dormir nem antes de eles chegarem. Quis argumentar, mas não podia, porque ele tinha razão. Não dormia bem há 2 anos. Não desde a noite em que 2 policiais bateram à minha porta às 3 da manhã e me disseram que o João nunca mais voltaria para casa. Perguntei-lhe se ele sabia o que era acordar às 2 da manhã e não conseguir voltar a dormir, e não sabia por que eu estava a dizer. Talvez fosse o uísque, talvez a hora tardia. Talvez porque ele era a única pessoa em 2 anos que tinha realmente olhado para mim, em vez de através de mim. Falei sobre acordar e esticar a mão para o outro lado da cama, apenas para me lembrar que não havia ninguém. Depois, ficar deitada no escuro, a ouvir o meu próprio coração e a perguntar-me como sobreviveria ao dia seguinte. O Salvador não disse nada, apenas serviu mais uísque no meu copo. Eu continuei, a minha voz a soar como se viesse de muito longe, dizendo que a manhã chegava e as contas ainda estavam ali na mesa da cozinha, na caixa de correio, no meu e-mail. Números que eu não percebia, empréstimos que eu não sabia que existiam, e eu tinha de fingir que estava tudo bem porque o Pedro me estava a observar e à espera que eu dissesse que tudo ficaria bem. Bebi outra vez, deixando o uísque queimar a dor no meu peito. Disse que a parte mais difícil não era o dinheiro ou a dívida, mas explicar a um miúdo de 6 anos por que o pai não voltava para casa. Olhar para os olhos dele e dizer que o pai o amava, mas que já não podia estar lá e saber que estava a mentir. Porque se o João realmente os tivesse amado, não me teria escondido tudo. Fiz uma pausa, surpreendida pela amargura na minha própria voz, e disse que ele decidira tudo sozinho, pedira dinheiro emprestado sozinho, hipotecara a casa sozinho, carregara tudo sozinho. E quando morreu, eu fiquei para limpar ruínas que não sabia que existiam. Ele pensou que era proteção, mas eu chamei-lhe traição. O Salvador permaneceu em silêncio, mas os seus olhos cinzentos nunca me abandonaram, a ouvir de uma forma que ninguém nunca tinha feito antes. Terminei num sussurro, dizendo que tinha aprendido a não confiar em ninguém, nem em homens, nem em promessas, nem em nada que eu não pudesse controlar sozinha. O silêncio estendeu-se. Então o Salvador falou lentamente, dizendo que havia homens que pensavam que proteção significava secretismo, e eles estavam errados. Olhei para ele, e naquele momento já não vi um estranho perigoso. Vi alguém que, de alguma forma, compreendia o que eu estava a tentar explicar ao mundo há 2 anos, enquanto ninguém estava disposto a ouvir. Na terceira manhã,
A tempestade começou a acalmar. Os ventos já não gritavam como se quisessem rasgar o telhado, mas sopros cansados e sibilantes. Eu estava na varanda pela primeira vez em 3 dias, conseguindo ver mais longe do que 10 passos, e dei por mim a perguntar-me se o recuo da tempestade era realmente uma coisa boa. A conversa da noite anterior com o Salvador ainda pairava na minha mente, como o travo de uísque, quente e perigoso ao mesmo tempo. Tinha dito demasiado, revelado demasiado a um homem de quem nada sabia além do nome e da cicatriz no rosto. O som de passos a ranger na neve fez-me virar. O Carlos, o homem de cabelo salpicado de sal e pimenta, que eu tinha visto a comandar o grupo na primeira noite, caminhava na minha direção. Movia-se lentamente, deliberadamente, como alguém que pesava cada passo. Sentia minha guarda subir. Nos últimos 3 dias, o Carlos mal me tinha falado, comunicando principalmente com acenos e olhares. Era o braço direito do Salvador. Isso era claro, e homens como ele não procuravam ninguém sem uma razão. Parou a poucos passos de mim e dirigiu-me como Deana, a voz baixa e rouca como cascalho. Perguntei em que podia ajudá-lo, mantendo o tom firme, mesmo com o coração a bater mais rápido. O Carlos não respondeu de imediato. Olhou para a neve a diminuir, depois para mim, os olhos afiados como lâminas. Disse que a tempestade estava prestes a acabar e que o serviço de telemóvel regressaria dentro de algumas horas. Eu esperei, sabendo que não era isso que ele tinha vindo dizer. Quando o sinal voltar, continuou o Carlos baixando a voz, tanto que tive de me inclinar para o ouvir. Pesquise o nome, Salvador Moreira. Eu fiquei imóvel. O Carlos não esperou pela minha reação. Virou-se e caminhou de volta para a pousada, deixando-me sozinha no vento frio com as suas palavras a ecoar na minha cabeça. Quis chamá-lo, perguntar por quê, saber o que ele me estava a avisar. Mas o Carlos desapareceu atrás da porta. E eu sabia que ele não diria mais uma palavra, por mais que eu o pressionasse. Pesquise o nome, Salvador Moreira. 5 palavras simples. Contudo, a forma como o Carlos as tinha pronunciado, como se me estivesse a entregar uma arma ou uma sentença de morte, fez-me sentir um arrepio. Olhei para a pousada onde o Salvador estava sentado em algum lugar nas sombras. O homem que me tinha ouvido desabafar na noite anterior, sem julgamento. Pensei naqueles olhos cinzentos, na forma como se ajoelhara para falar com o meu filho ao nível dos olhos, nas suas palavras de que alguns homens pensavam que proteção significava secretismo e que estavam errados, e perguntei-me se, quando a tempestade finalmente acabasse e o sinal regressasse, eu realmente queria saber a resposta. O sinal do telemóvel regressou à tarde, fraco e tremeluzente, mas forte o suficiente para eu fazer o que o Carlos tinha sugerido. Sentei-me na casa de banho com a porta bem trancada, os dedos a tremerem enquanto digitava 3 palavras na barra de pesquisa. Salvador Moreira. O que apareceu fez-me sentir enjoada. A família Moreira, crime organizado, a zona de Lisboa, artigos sobre casos não resolvidos, mortes misteriosas, rivais de negócios que tinham desaparecido sem deixar rasto. E no meio de tudo, uma fotografia granulada do homem sentado no meu salão. O homem que me tinha ouvido chorar na noite anterior. O homem que se tinha ajoelhado para falar com o meu filho, como se o Pedro fosse a coisa mais importante do mundo. Desliguei o telemóvel, apertando as bordas do lavatório com as 2 mãos, a olhar para o espelho e a ver o rosto de uma mulher que tinha aberto a sua casa a um chefe da máfia. Encontrei o Salvador onde ele sempre estava, o canto escuro do salão, a velha poltrona, olhos cinzentos a observar tudo. Caminhei na direção dele sem me permitir hesitar, sem me permitir ter medo. Embora o meu coração estivesse a bater como se pudesse explodir do meu peito, disse que precisava de falar com ele a sós, a minha voz mais dura do que pretendia. O Salvador estudou-me por um longo momento, depois levantou-se e seguiu-me para a varanda traseira. A neve ainda caía,
mas suavemente agora, como preguiçosas penas brancas a descer do céu. Virei-me para ele e não rodeei a verdade. És da máfia, disse, não como uma pergunta. O Salvador não pestanejou. Não usamos essa palavra. Não me interessa que palavra usam, disse eu, a voz a tremer, mas os meus pés plantados. Tu matas pessoas, geres um império criminoso e estás na minha casa, onde o meu filho está a dormir. O silêncio estendeu-se entre nós. O vento atirava a neve contra o meu rosto, fria como pequenas lâminas. Então o Salvador falou, a voz monótona como um lago gelado. Não nego o que sou. Fiz coisas que não irias querer saber. Coisas que me impossibilitam olhar para o espelho sem ver um monstro a olhar de volta. Prendi a respiração e esperei. O Salvador continuou, os seus olhos cinzentos fixos nos meus, dizendo que tinha regras, que não fazia mal a mulheres, não fazia mal a crianças, independentemente das circunstâncias ou da razão, que era uma linha que ele nunca atravessava. Deu um passo em frente, e eu tive de lutar contra o instinto de recuar. Disse que cumpria a sua palavra, que quando dizia que faria algo, fazia, e quando dizia que não faria, não fazia, que era assim que sobrevivia no seu mundo, fazendo com que as suas palavras significassem algo. Terminou dizendo que pagava as dívidas, a voz baixando, que eu lhe tinha aberto a porta durante uma tempestade quando podia tê-los deixado congelar lá fora, que eu o tinha alimentado e dado um lugar para dormir sem perguntar quem ele era, e que no seu mundo esse tipo de dívida era mais sagrado do que o sangue. Engoli em seco, a garganta seca e amarga, e perguntei por que deveria confiar nele. O Salvador respondeu que eu não devia, que ele era um estranho que tinha chegado na noite, que eu não sabia nada sobre ele além do que o Google me tinha mostrado, que eu não tinha razão para confiar nele. Virou-se olhando para a neve que caía. Quando a tempestade terminar completamente, eu e os meus homens iremos embora. Nunca mais me verás, se não quiseres. E quer acredites ou não, enquanto eu estiver aqui, nem um único cabelo na tua cabeça ou no do teu filho será tocado. Virou-se para mim, e naquele momento, vi algo naqueles olhos cinzentos e frios. Não uma promessa, mas a verdade nua e inegável. Disse que era tudo o que podia dar, e que a decisão de acreditar ou não era minha. Passou por mim e voltou para a casa, deixando-me sozinha na neve com uma pergunta para a qual eu não sabia a resposta. Como confiar num monstro que se chamava a si próprio um monstro? Não, espera. Isso tudo foi depois da visita do Pedro Costa. Onde é que eu me perdi? Os dias misturam-se uns nos outros, sabe? As noites sem dormir não ajudam. O certo é que a tal conversa na varanda, onde o Salvador me contou as regras dele, aconteceu depois de eu ter descoberto tudo no Google, sim. Mas antes disso, ainda houve a visita do Pedro Costa. Ah, a ordem é mesmo uma confusão. Bom, depois daquela cena com o Pedro Costa, a qual eu iniciei este conto, quando ele voltou com aquela história de não acabou, tentando intimidar-me, foi a vez do meu Pedro. O meu miúdo, o meu filho, saiu do corredor. O Pedro Costa parou à porta e olhou para mim. Isto não acabou, disse ele, a voz ameaçadora, mas a tremer tanto que quase tive pena. Depois desapareceu na luz fria lá fora. E foi só então que percebi que tinha estado a prender a respiração o tempo todo. Ele nem tinha sequer transposto a soleira, quando virou, como se a humilhação que acabara de sofrer tivesse queimado a última gota de orgulho e a transformado em estupidez imprudente. Olhou diretamente para mim, ignorando o Salvador como se o homem não existisse, e a sua voz cortou a sala, afiada como uma lâmina. Pense bem, disse ele. Daqui a 9 dias, tu e o miúdo vão estar na rua. Ninguém na vila te vai alugar nada com o teu historial de crédito. Queres que o teu filho cresça num carro? Queres que ele saiba que a mãe dele foi a mulher que perdeu a casa porque não soube gerir o dinheiro?
Senti como se me tivessem esbofeteado, não pela ameaça. Tinha ouvido muitas como essa nos últimos 2 anos. Mas porque ele se atreveu a mencionar o Pedro, atreveu-se a usar o meu filho como arma. Abri a boca para responder quando uma voz me interrompeu, pequena, mas tão firme que toda a sala congelou. O Pedro não tem permissão para falar assim com a minha mãe, disse ele. Virei-me e o meu coração quase parou. O Pedro estava no fim do corredor, ainda com o pijama de estrelas, o cabelo em desalinho do sono. Mas os olhos dele, da mesma cor dos do João, brilhavam com algo que eu nunca vira antes. O miúdo deu um passo em frente, passando por 15 homens parados como estátuas, passando pelo Salvador, que o observava com uma expressão ilegível, e parou entre a mãe e o Pedro Costa. 8 anos, pequeno e sem medo nenhum. O Pedro Costa bufou, um som seco e desdenhoso. Estás a deixar uma criança vir defender-te. Isto é assunto de adulto. Volta para o teu quarto antes que ouças coisas que não devias. O Pedro não se mexeu. Olhou para o Pedro Costa, o queixo levantado porque o homem era 3 vezes a sua altura, mas não havia um traço de medo nos seus olhos. O meu pai ensinou-me que as pessoas fortes protegem os mais fracos, disse ele, não as pessoas que os intimidam. O Pedro Costa piscou os olhos, claramente não esperando uma resposta de uma criança, e murmurou que o pai do Pedro devia ter lhe ensinado a vigiar a boca. O meu pai já não está aqui, respondeu o Pedro, a voz firme e inabalável. Mas lembro-me do que ele me ensinou. Ele disse que o dinheiro não torna as pessoas fortes. Dinheiro é só dinheiro. As pessoas fortes são as que se levantam quando caem, que não desistem quando as coisas são difíceis, que protegem a família, aconteça o que acontecer. O miúdo inclinou a cabeça, olhando para o Pedro Costa, com uma seriedade que doía testemunhar. Tu tens muito dinheiro, mas és mais fraco do que a minha mãe. Ela perdeu o meu pai, perdeu a minha avó, perdeu dinheiro, mas ainda não desistiu. Tu só sabes intimidar as pessoas porque tens dinheiro. Isso não é força. Isso é cobardia. Seguiu-se um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o meu próprio coração a bater. O Pedro Costa ficou ali, com a boca aberta e sem som, o rosto a corar e depois a esvair-se, como um homem levado ao chão por um adversário que nunca considerou uma ameaça. Quis correr para o meu filho, puxá-lo para longe do olhar daquele abutre, mas uma mão no meu ombro manteve-me no lugar. Salvador. Ele não falou, apenas me manteve imóvel, os olhos cinzentos fixos no Pedro, com uma expressão que eu não conseguia ler. O Pedro Costa olhou pela sala para os 15 homens que o observavam com desdém disfarçado, para o Salvador que estava atrás de mim como um aviso silencioso, e para o miúdo de 8 anos que o tinha acabado de deixar sem palavras. Resmungou que eu devia ensinar o meu filho a falar educadamente, mas a sua voz tinha perdido toda a autoridade. O meu filho está a dizer a verdade, respondi, e desta vez a minha voz não tremeu. Acho que deves ir embora, agora. O Pedro Costa parecia querer dizer mais. Vi na forma como a mandíbula se cerrou e os olhos brilharam. Mas depois apenas se virou e saiu, os seus homens alugados a arrastarem-se atrás dele como cães repreendidos. Quando a porta finalmente se fechou, caí de joelhos e abracei o Pedro, sentindo-o tremer violentamente. Porque por mais corajoso que tivesse sido, ele ainda era apenas uma criança de 8 anos que tinha enfrentado um adulto. Sussurrei que ele tinha sido muito bom e que eu estava orgulhosa dele, os meus olhos a arder. E por cima do ombro do Pedro, vi o Salvador a observar-nos, os seus olhos cinzentos a conterem algo que eu nunca vira antes. Não frieza, não cálculo, mas dor, profunda e antiga, como se o miúdo tivesse acabado de reabrir uma ferida que o Salvador acreditara ter sarado há muito tempo. Essa noite, depois de o Pedro ter adormecido profundamente e a pousada ter mergulhado no silêncio, exceto pelo suave vento a roçar no telhado, encontrei o Salvador sozinho na varanda traseira, a olhar para uma escuridão sem lua.
Ele não virou quando saí, mas eu sabia que ele estava ciente da minha presença, porque este homem parecia saber tudo o que o rodeava a todo momento. Fiquei ao lado dele em silêncio por um longo tempo, ambos de frente para a escuridão, até que o Salvador finalmente falou, a voz baixa e distante, como se viesse de algum lugar profundo dentro dele. O miúdo lembrou-me a minha irmã. Não respondi e esperei, porque entendi que era a primeira vez que ele abria esta porta voluntariamente, e eu não queria fazer nada que o pudesse fazer fechá-la novamente. O nome dela era Celeste, disse ele, e o nome caiu dos seus lábios como uma oração ou uma maldição. Eu não sabia qual. Faz 10 anos, disse ele, e ela tinha 17. Ele fez uma pausa e vi a sua mão apertar o corrimão até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu disse baixinho que sabia que a irmã dele tinha sido raptada, não para o pressionar, apenas para o fazer saber que eu estava a ouvir. Pesquisaste-me? Disse ele, não como uma pergunta, e acrescentou que o Google não me contava tudo. Virou-se para me olhar, e na escuridão, os seus olhos cinzentos pareciam abismos sem fundo. Prenderam a Celeste por 7 dias, disse ele. 7 dias em que ele não tinha dormido nem comido, quando ele tinha revirado todas as pedras da cidade para a encontrar. O meu pai era poderoso, mas os raptores não queriam dinheiro. Queriam influência. Queriam que o meu pai desistisse de um negócio. Queriam provar que mesmo os homens mais fortes tinham fraquezas. A sua voz não mudou, ainda monótona como água gelada, mas a sua mão estava a tremer, e foi a primeira vez que vi algum sinal de perda de controlo nele. Disse que no 7º dia um dos seus homens encontrou uma pista, um armazém abandonado na periferia da cidade onde ninguém pensava procurar, e que ele tinha ido lá com tudo o que tinha e com todos os que tinha. Respirou fundo lentamente, como se estivesse a preparar-se para um golpe, e disse que a tinha encontrado no canto do armazém, no chão de cimento frio. O silêncio prolongou-se, e senti as lágrimas a subirem sem saber quando tinham começado. Chegamos 3 horas atrasados, disse ele, a voz baixando para um sussurro. 3 horas. E se eu a tivesse encontrado 3 horas antes, se tivesse sido mais rápido ou mais esperto, ela ainda estaria viva. 3 horas foi a distância entre salvar a minha irmã e segurar o corpo dela nos meus braços. Levei a mão à boca, incapaz de falar, pensando no Pedro, e como a mera ideia de o perder era suficiente para me fazer desabar. O Salvador continuou, e a sua voz mudou, tornando-se escura e fria como o fundo do inferno. Encontrei os homens responsáveis, todos eles, e garanti que as suas mortes duraram muito mais do que o que fizeram a Celeste. Virou-se para mim e havia um fogo selvagem nos seus olhos que eu nunca vira antes. Não me arrependo do que lhes fiz, nem por um segundo, e se pudesse voltar atrás, falo-ia de novo, e falo-ia mais devagar. Eu sabia que devia ter tido medo. Eu sabia, mas em vez disso senti apenas dor. Dor pelo homem que estava ao meu lado, o homem que tinha perdido um pedaço da sua alma naquele armazém 10 anos antes. O Salvador disse que depois daquela noite, jurara sobre o corpo da irmã, que nunca mais deixaria que aquilo acontecesse a outra mulher ou criança, se pudesse impedi-lo. Não é bondade, Deanna, é uma dívida que devo a Celeste por ter chegado 3 horas atrasado. Ele olhou para a escuridão e eu vi que ele já não estava ali. Ele estava de volta àquele armazém, 10 anos antes, a segurar a irmã. Quando vi o teu miúdo a enfrentar o Pedro Costa, vi a Celeste, disse ele. Tão corajosa, tão inocente, tão convencida de que fazer a coisa certa seria suficiente para a proteger. Virou-se para mim e, pela primeira vez, vi uma verdadeira fenda na parede de gelo que ele construíra à sua volta. Não estou a ajudar-te porque sou um bom homem. Estou a ajudar-te porque, cada vez que protejo uma mãe ou uma criança, pago uma pequena parte de uma dívida que nunca poderei pagar. E talvez, só talvez, quando eu morrer,
A Celeste me perdoe por ter chegado 3 horas atrasado. Não falei. Fiquei ali parada na escuridão ao lado de um homem que tinha matado dezenas de pessoas e ainda era assombrado por uma rapariga de 17 anos que ele não conseguiu salvar. E de alguma forma, isso fez-me confiar nele mais do que qualquer promessa alguma vez poderia. Na manhã seguinte, acordei com vozes baixas vindas do salão. Saí e deparei-me com uma cena que eu não esperava. O Salvador estava sentado à mesa com duas pessoas que eu não tinha visto falar muito nos últimos dias. Uma mulher na casa dos 40, de cabelo escuro preso e óculos de aro dourado, folheava uma pilha de documentos grossos. E ao seu lado, um homem magro de óculos, os dedos a tamborilar constantemente no teclado de um portátil. O Salvador levantou o olhar quando me viu e apontou para a cadeira vazia à sua frente. Senta-te, disse. A Catarina e o Félix têm algo para discutir contigo. Sentei-me confusa, mas a fazer o meu melhor para manter a compostura. A mulher chamada Catarina levantou a cabeça, olhos afiados a varrerem-me uma vez antes de regressarem aos papéis. Disse que era advogada, que tinha revisto o contrato que o Pedro Costa me tinha obrigado a assinar quando comprou a minha dívida ao banco e tinha identificado pelo menos 3 violações da Lei de Proteção do Consumidor. Pisquei os olhos, repetindo a palavra violação com incredulidade. A Catarina explicou que havia uma cláusula de juros oculta envolvendo um adicional de 12% que não tinha sido claramente divulgada, como exigido por lei. Uma provisão de despejo estabelecida em 12 dias em vez do mínimo legalmente exigido de 30 dias. E uma renúncia aos direitos de recurso que era totalmente ilegal. O Félix levantou o olhar do portátil e acrescentou que tinha preparado uma queixa formal a ser apresentada à Autoridade Reguladora Financeira do Estado e que, uma vez submetida, todas as ações de despejo seriam legalmente suspensas até que a investigação fosse concluída, notando que a investigação média durava 6 meses. Repeti, 6 meses, mal acreditando no que ele estava a ouvir. A Catarina respondeu que o meu prazo já não era de 9 dias, que estava suspenso indefinidamente, pendente do resultado da investigação e que, dada a gravidade das violações, havia uma forte probabilidade de o Pedro Costa perder o direito de cobrar a dívida por completo. Olhei para os papéis, depois para a Catarina, depois para o Félix e finalmente para o Salvador, que estava sentado em silêncio a observar, com a sua habitual expressão ilegível. Perguntei por que estavam a fazer aquilo por mim, quando eu não tinha nada para oferecer em troca, a voz rouca de emoção. O Salvador respondeu calmamente que eu já tinha pago. Abriste a tua porta durante a tempestade. Alimentaste-nos quando o teu frigorífico estava quase vazio. E não perguntaste quem éramos nem de onde viemos. No meu mundo, tal dívida não pode ficar por pagar. Senti os meus olhos a arder enquanto percebia o quão habituada me tinha tornado a lutar sozinha, a recusar ajuda por medo de ficar a dever algo, de me tornar dependente, de ser traída novamente. E desta vez, não consegui encontrar forças para recusar. Obrigada, disse, e as palavras carregavam mais peso do que qualquer coisa que eu tinha dito nos últimos 2 anos. O Salvador não respondeu, apenas acenou. Mas eu percebi uma mudança fugaz nos seus olhos cinzentos. Não um sorriso, mas algo próximo de satisfação. E naquele momento percebi que tinha começado a confiar nele, embora ainda não tivesse a certeza de que confiar nele era a coisa mais sensata a fazer. A tempestade tinha realmente terminado. Já não caía neve, já não uivava o vento, apenas um céu noturno límpido, cheio de milhões de estrelas a cintilar como se a própria natureza estivesse a pedir desculpa por nos ter mantido ali durante 4 dias. Eu estava à janela, a observar 15 SUVs pretos a serem ligados, os motores a roncar na noite fria, e sentia algo a apertar no peito que não queria nomear. O Pedro estava a dormir. Tinha abraçado o Tomás com força ao despedir-se, o cabelo desarrumado pelo Salvador,
que lhe tinha dito que era um miúdo corajoso. E a criança tinha chorado depois de voltar para o quarto, embora tivesse tentado esconder de mim. Agora, a pousada parecia estranhamente vazia, embora antes só tivéssemos sido nós os dois, como se os últimos 4 dias tivessem mudado a própria definição de solidão dentro daquelas paredes. Passos atrás de mim fizeram-me virar. O Salvador estava ali, de novo no seu casaco de cachemira preto, o cabelo bem penteado, de novo com a expressão fria e distante que tinha na primeira noite, quando bateu à minha porta. Mas eu agora sabia o que se escondia por trás daquela parede, tinha visto a dor e a ternura que ele enterrava, e esse conhecimento tornava tudo 100 vezes mais difícil. Temos de ir, disse ele, a voz monótona, como se nada tivesse acontecido nos últimos 4 dias, explicando que os negócios em Lisboa não podiam ser mais adiados. Acenei, a garganta lá apertada. Eu compreendo. O silêncio estendeu-se entre nós, pesado com tudo o que ficara por dizer. O Salvador deu uma última olhadela ao salão, como se quisesse gravar cada detalhe da memória. Depois, o seu olhar voltou para mim. Disse que a Catarina continuaria a tratar do caso remotamente, que o Félix tinha deixado as informações de contato caso eu precisasse de alguma coisa, e que o Carlos garantiria que o Pedro Costa nunca mais se atreveria a aparecer por ali. Pensaste em tudo, disse eu, incerta se o meu tom soava a gratidão ou a amargura. O Salvador respondeu que era o seu trabalho. Virou-se para a porta e dei por mim a falar antes que pudesse parar, a perguntar se o veria novamente. A pergunta pairou no ar como uma confissão que eu não queria ter feito. O Salvador parou de costas para mim, os ombros rígidos sob o casaco caro. Um momento passou, depois outro, depois um terceiro. Pensei que ele não viraria, que sairia e desapareceria na escuridão da mesma forma que tinha chegado. Mas então ele virou-se, caminhou de volta para mim, e antes que eu pudesse reagir, o Salvador estava perto o suficiente para eu sentir o cheiro a sândalo e a tênue fragrância de tabaco nele. Não falou. Simplesmente levantou a mão, os dedos a roçarem o meu cabelo tão levemente que quase não o senti. Depois, inclinou-se e pressionou os lábios na minha testa. Um beijo leve como a asa de uma borboleta, quente e doloroso ao mesmo tempo. Fica em segurança, sussurrou ele, o seu hálito quente contra a minha pele. Depois soltou-me, virou-se e saiu sem olhar para trás. Fiquei sozinha no salão vazio, a ouvir as portas dos carros a fecharem-se, os motores a roncarem, os pneus a rangerem na neve enquanto a caravana começava a partir. Não chorei, não me permiti chorar. Mas quando os últimos faróis desapareceram na curva, percebi que ele não tinha respondido à minha pergunta. E aquele silêncio era mais claro do que quaisquer palavras alguma vez poderiam ter sido. 3 semanas passaram como um sonho meio desperto. A pousada ainda estava de pé. O prazo continuava suspenso, graças à queixa da Catarina. E eu ainda acordava todas as manhãs, com um vazio que não queria admitir que tinha algo a ver com o homem que tinha desaparecido na escuridão 3 semanas antes. O Pedro perguntou pelo tio S algumas vezes durante a primeira semana, depois parou quando percebeu que a mãe não tinha respostas. A vida regressou ao normal, ou pelo menos a algo que se parecia com o normal, até aquela noite. Acordei sobressaltada às 2 da manhã, não por um som, mas por um cheiro. Fumo, denso e pungente, infiltrava-se pela janela, tirando-me de um sono inquieto. Saltei da cama, o coração a bater como um tambor de guerra, o instinto de uma mulher que perdera o marido para o fogo, atirando-me ao pânico antes que o pensamento pudesse alcançá-la. Pela janela do quarto, vi. O anexo de madeira atrás da pousada estava a arder. Chamas lambiam o céu noturno como línguas vermelhas. Corri para o quarto do Pedro, sacudi-o até ele acordar,
Puxei-o da cama enquanto ele ainda estava atordoado e assustado. "O que se passa?" perguntou ele. Disse-lhe para sair dali agora. Empurrei o Pedro pela porta da frente, certifiquei-me de que estava seguro e longe do fogo. Depois corri para trás com o extintor. O anexo já tinha mais de metade queimada, irrecuperável. Mas eu tinha de impedir que o fogo se espalhasse para a pousada. Pulverizei espuma, chamei os bombeiros, fiz tudo por instinto e medo, até que o som de vidro a partir-se na frente da casa me paralisou. "Pedro!" Corri de volta para a frente e vi o meu filho parado, imóvel na varanda, a olhar para algo no chão. Um saco de estopa jazia no meio de vidros estilhaçados da janela da sala, e da sua abertura, algo laranja e peludo sobressaía. O meu coração apertou quando entendi. Bigodes. O pequeno gato laranja que o Pedro tinha resgatado, um bicho abandonado atrás da pousada 2 anos antes. O gato que se enroscava na cama dele todas as noites. O gato que fora o único amigo do Pedro durante os dias mais sombrios depois da morte do João. Puxei o Pedro para trás, cobri os olhos dele, mas era tarde demais. Ele já tinha visto. "Bigodes", sussurrou, a voz pequena e tremida, perguntando por que o Bigodes estava ali e por que o Bigodes não se mexia. Abracei o meu filho com força. Virei-lhe o rosto para o meu peito para que ele não visse mais. Olhei para o saco e vi um pedaço de papel branco preso lá dentro. A caligrafia grosseira, mas afiada como uma lâmina. "O prazo pode ser adiado. Acidentes não. Da próxima vez, não será o gato." Senti o sangue nas veias gelar. Pedro Costa, eu sabia que era ele, tão certo quanto sabia que o sol nascia a leste, mesmo sem provas, mesmo que ele negasse. O Pedro começou a chorar. O som de um miúdo de 8 anos que já tinha perdido demasiado e estava a perder de novo. E eu segurei-o enquanto o fogo ainda ardia lá atrás de nós. Enquanto a ameaça jazia ao lado do corpo do gato. Enquanto eu percebia que não podia proteger o meu filho sozinha. Meti a mão no bolso, tirei o telemóvel e olhei para a lista de contactos. O número do Carlos ainda estava lá. O número que ele tinha deixado antes de partir. O número que eu tinha jurado nunca ligar. Mas enquanto o Pedro chorava nos meus braços, enquanto o fumo ainda me ardia nos olhos, enquanto a ameaça ecoava na minha mente, compreendi que não tinha escolha. Carreguei em ligar. O que fariam vocês nesta situação? Ignorariam o medo e ligariam, ou tentariam resolver tudo sozinhas, como eu tantas vezes tinha feito? 6 horas. Foi todo o tempo que o Salvador Moreira demorou a aparecer às portas da pousada da Estrela. Como se estivesse à espera daquele telefonema, como se a distância entre Lisboa e ali não existisse no momento em que eu precisei dele. Eu estava à janela, a observar 2 SUVs pretos a entrar no pátio, os pneus a ranger na cinza deixada pelo fogo da noite anterior. E senti algo a quebrar-se no meu peito, não medo, mas um alívio que eu não queria nomear. O Salvador saiu primeiro do veículo principal. E mesmo àquela distância, eu podia ver a mudança nele. Este não era o homem que me beijara a testa e desaparecera na escuridão 3 semanas antes. Isto era outra coisa, algo mais perigoso, mais frio, como um predador que acabara de sentir o cheiro a sangue. 5 homens seguiram-no, e eu compreendi imediatamente que este não era o mesmo grupo de antes. Não eram 15 corpos destinados a ocupar espaço. Eram 5 homens escolhidos com cuidado. Homens cujos olhos carregavam a morte mesmo antes de falarem. O Carlos estava entre eles. E quando o olhar dele varreu os restos queimados do anexo, vi a sua mandíbula apertar. O Salvador entrou na pousada sem bater, sem esperar para ser convidado, como se fosse o dono do lugar, e sempre o tivesse sido. Ficou no centro do salão, os olhos cinzentos a absorverem tudo. A janela estilhaçada coberta com uma lona, a marca de queimadura na parede onde as faíscas tinham chegado. E no canto, o Pedro encolhido no sofá,
os olhos vermelhos e inchados, a apertar a almofada do bigodes, onde o gato costumava dormir. O olhar do Salvador demorou-se no miúdo por um batimento cardíaco, e vi algo perigoso a brilhar naqueles olhos cinzentos antes de ele se virar para mim. "Conta-me tudo", disse ele. 2 palavras, sem cumprimento, sem preocupação, nada desperdiçado. Eu contei-lhe. Contei-lhe sobre o cheiro a fumo que me acordara às 2 da manhã, sobre o anexo a arder, sobre o som de vidro a partir-se, sobre o saco de estopa a conter o corpo do bigodes, sobre a ameaça escrita no bilhete que ainda carregava no bolso como prova. Contei-lhe sobre o choro do Pedro, sobre como o miúdo se recusava a comer no dia seguinte, sobre como ele continuava a perguntar por que alguém faria mal ao Bigodes, quando o Bigodes nunca fizera mal a ninguém. O Salvador ficou a ouvir sem interromper, sem questionar, sem qualquer mudança na sua expressão. Mas eu vi a sua mão fechar-se lentamente num punho. Vi a sua mandíbula apertar como se estivesse a moer algo até ao pó entre os dentes. Quando terminei, o silêncio caiu sobre a sala como um cobertor pesado. O Salvador olhou para mim por um longo momento. Depois, o seu olhar desviou-se de volta para o Pedro, ainda pequeno e encolhido no sofá. "O bilhete", pediu ele. Entreguei-lhe. O Salvador leu-o em segundos, dobrou-o e enfiou-o no bolso interno do seu casaco. Quando voltou a levantar o olhar, os seus olhos cinzentos tinham se tornado algo que eu nunca vira antes. Não frios, mas glaciais. O tipo de gelo que queima a carne. "O Pedro Costa vai desejar estar morto", disse ele, a voz monótona como água parada, mas com uma tempestade presa por baixo. Eu queria falar, queria perguntar o que ele planeava fazer. Queria implorar para que não fizesse nada que o destruísse no processo. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, o Salvador virou-se, deu um único aceno ao Carlos, e os 5 homens começaram a mover-se com a precisão daqueles que já tinham feito aquilo inúmeras vezes. Eu observei-os e compreendi que por mais que eu dissesse, por mais que eu implorasse, o Pedro Costa tinha assinado a sua própria sentença de morte no momento em que decidiu tocar no gato de uma criança de 8 anos. Passou uma semana e eu não vi o Salvador fazer nada de visível. Ele ficou na pousada, sentado no seu canto habitual, a falar baixinho com o Carlos e os outros. Mas não houve violência, nem ameaças, nada que se parecesse com o que eu imaginara quando ele disse que o Pedro Costa iria desejar estar morto. Comecei a perguntar-me se ele tinha mudado de ideias. Se aquela promessa não passara de raiva, a incendiar-se no momento e a arrefecer com o tempo. Então, uma manhã, enquanto eu servia café ao Pedro, o som da televisão na sala fez-me congelar. Últimas notícias desta manhã. Pedro Costa, CEO da Mercer Development Corporation, foi preso pelo FBI no seu escritório no centro de Lisboa. O Sr. Costa enfrenta múltiplas acusações, incluindo suborno de funcionários do Estado, lavagem de dinheiro e envolvimento em pelo menos 3 casos de incêndio criminoso disfarçados de acidentes nos últimos anos. Segundo fontes do FBI, um pacote anônimo contendo extensas provas foi entregue no seu escritório na semana passada, incluindo registros financeiros, chamadas telefônicas gravadas e provas dos laços do Sr. Costa com uma quadrilha local especializada em cobrança de dívidas e intimidação violenta. Fiquei imóvel, o bule de café suspenso na minha mão, a observar a imagem do Pedro Costa algemado a ser levado para fora do seu brilhante edifício de escritórios, o rosto esvaziado de cor, os olhos selvagens e encurralados como um animal sem lugar para onde fugir. Repórteres aglomeravam-se à volta dele, câmaras a piscar, enquanto agentes de fatos escuros o escoltavam para um veículo. "Mãe", o Pedro levantou o olhar da sua tigela de cereais. "É o Sr. Costa, certo? Ele foi preso." Assenti, mal acreditando nos meus próprios olhos. "Sim, querido, ele foi preso." "Bom", disse o Pedro, a voz estranhamente calma. "Ele merecia."
Eu não sabia o que dizer, então fiquei ali em silêncio enquanto a transmissão continuava, detalhando os crimes do Costa, as famílias que ele despojara das suas casas através de táticas sujas, os incêndios que a polícia local ignorara por causa das suas ligações com o xerife. Encontrei o Salvador na varanda traseira, com uma chávena fumegante de café na mão, a olhar para as montanhas cobertas de neve. Ele não virou quando saí, mas eu sabia que estava ciente da minha presença. Fizeste isto, disse eu. Não era uma pergunta. Apenas garanti que a verdade viesse à luz, respondeu o Salvador, bebendo o seu café com a mesma calma, como se estivesse a comentar o tempo. Pedro Costa cometeu crimes. O FBI precisava de provas. Eu forneci as provas. O resto foi a lei. Onde arranjaste tudo isso? Toda a gente tem segredos, Deana. O Costa não era exceção. Era ganancioso, descuidado e acreditava que o dinheiro podia comprar o silêncio. Enganou-se. Fiquei ao lado dele, a olhar na mesma direção, embora eu não visse realmente as montanhas. Eu via o Pedro Costa algemado e perguntava-me se devia sentir-me satisfeita ou assustada. E se ele não tivesse tido segredos? Perguntei, a voz mais baixa do que pretendia. Se ele fosse limpo, apenas um empresário a tentar comprar a minha terra legalmente, o que terias feito então? O Salvador não respondeu. Simplesmente ficou ali a olhar para as montanhas, a beber o seu café, como se eu não tivesse perguntado nada. E o seu silêncio foi mais claro do que quaisquer palavras poderiam ter sido. Compreendi então que se o Pedro Costa não tivesse tido segredos a descobrir, o Salvador teria encontrado outra maneira, e essa outra maneira não teria envolvido o FBI ou a lei. Eu devia ter tido medo, devia ter me sentido revoltada, devia ter corrido o mais longe possível deste homem e de tudo o que ele representava. Mas quando olhei para aqueles olhos cinzentos, apenas vi alguém que me protegera a mim e ao meu filho quando ninguém mais o fez. E eu não sabia o que isso dizia sobre mim. Mas decidi não pensar nisso, pelo menos não hoje. O Pedro Costa foi detido sem fiança. E com as acusações que lhe pesavam, não veria a luz do sol por muitos anos, possivelmente décadas. O prazo desapareceu. A dívida foi anulada quando o tribunal declarou o contrato nulo e a pousada da Estrela voltou a pertencer oficialmente a mim, livre de qualquer sombra que pairasse sobre ela. Eu devia ter estado feliz, devia ter celebrado. Mas naquela noite, depois de o Pedro adormecer e a pousada mergulhar no silêncio, fui procurar o Salvador com uma decisão que me queimava por dentro há dias. Ele estava na sala, a olhar pela janela. E quando entrei, virou-se como se estivesse à espera daquele momento. Tens algo a dizer, disse ele. Não era uma pergunta. Respirei fundo, estabilizando a voz mesmo com o coração a partir-se em pedaços. Disse-lhe que ele me tinha salvado, salvado a pousada, salvado o Pedro, salvado tudo, e que lhe devia mais do que alguma vez poderia pagar. Ele disse que eu não lhe devia nada. Pedi-lhe para me deixar terminar, e ele deixou. Disse que sabia quem ele era, que tinha visto o que ele fazia e compreendia por que o fazia, e que não o julgava, não sentia nojo dele e não tinha medo dele. Fiz uma pausa, engolindo o nó na garganta. Depois disse-lhe que tinha um filho de 8 anos, uma criança que já tinha perdido o pai, que tinha perdido demasiado e que precisava de uma vida normal, uma vida que eu não lhe podia dar se ficasse com um homem como o Salvador. Ele não disse nada, apenas me observou com olhos cinzentos e legíveis. Disse-lhe que não podia amar alguém como ele. E cada palavra caiu da minha boca como uma pedra pesada. Não porque ele fosse mau, mas porque eu não era forte o suficiente para viver no seu mundo. Não forte o suficiente para o ver sair pela porta todos os dias e perguntar-me se ele voltaria. Já tinha perdido o João daquela forma e não sobreviveria a isso novamente. O silêncio estendeu-se, pesado e doloroso. Então o Salvador acenou lentamente, como se soubesse que isto viria antes mesmo de eu falar. Eu compreendo, disse ele, a voz monótona,
mas a carregar algo quebrado por baixo que eu podia ouvir. Caminhou para a porta e eu fiquei paralisada, incapaz de acreditar que estava a acabar tão simplesmente. À soleira, o Salvador parou e olhou para mim uma última vez. Disse-me que se eu alguma vez precisasse dele, ele viria, quisesse eu ou não. Não importava quanto tempo tivesse passado, ele viria. Depois, saiu e a porta fechou-se atrás dele com um clique suave e final, como um ponto final no fim de uma história que nunca tinha realmente começado. Fiquei sozinha na sala de estar, a olhar para a porta fechada. E não chorei. Não me permiti chorar. Mas quando o som do motor subiu e se desvaneceu, quando o silêncio caiu sobre a pousada como um cobertor sufocante, os meus ombros começaram a tremer. O meu peito apertou e as lágrimas vieram, apesar de tudo. Chorei sozinha no escuro, chorando pelo homem que tinha mandado embora, chorando pela decisão certa que eu sabia que me assombraria para o resto da vida. 2 meses passaram como um sonho desvanecido. A pousada da Estrela renasceu das cinzas. O anexo foi reconstruído, as janelas foram substituídas e os turistas começaram a aparecer à medida que a notícia da prisão do Pedro Costa se espalhava. Muitos vinham por curiosidade, querendo ver a mulher que tinha enfrentado o notório tubarão imobiliário. E ficavam pelo calor da pousada e pelo sorriso de um miúdo de 8 anos que gostava de contar histórias sobre um gato chamado Bigodes que tinha voado para o céu. Eu estava mais ocupada do que nunca e dizia a mim mesma que era por isso que não tinha tempo para pensar no Salvador Moreira. Mas todas as noites, quando a pousada ficava em silêncio e eu estava sozinha na cama, ainda via aqueles olhos cinzentos no escuro. Ainda ouvia a sua voz a dizer: "Se precisares de mim, eu virei." Ainda sentia o beijo na minha testa como uma queimadura que nunca sararia. Uma noite, enquanto eu lavava a louça depois do jantar, o Pedro entrou na cozinha, os seus olhos arregalados fixos em mim, com a seriedade de uma criança a pensar em algo importante. Chamou-me mãe e subiu para o banco junto ao balcão, apoiando o queixo nas mãos. "Quero perguntar-te uma coisa", disse ele. Disse-lhe para perguntar: "Quando é que o tio S volta?" Deixei cair o prato que tinha nas mãos e ele estatelou-se na banca, o som fazendo-me encolher. Virei-me para olhar para o meu filho, o coração a bater tão depressa que o ouvia nos ouvidos. O Pedro continuou sem esperar por uma resposta. "Tenho saudades dele", disse. O S não fala tanto como os outros adultos, mas ele ouvia-me como o meu pai e olhava para mim como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo, da forma como o meu pai costumava olhar para ti. Senti as lágrimas a subirem e tentei engoli-las, mas não consegui. O Pedro perguntou se eu tinha mandado o Salvador embora da mesma forma que tinha mandado o tio Tomás embora e a tia Sofia e toda a gente que queria ajudá-los depois de o pai ter morrido. Eu queria explicar, queria dizer ao meu filho que era mais complicado do que ele pensava. Que o Salvador não era um homem comum, que o seu mundo era perigoso e escuro. Mas quando olhei para os olhos do Pedro, não vi uma criança que precisava de ser protegida da verdade. Vi um miúdo que perdera o pai, que perdera o gato, que perdera o suficiente, e que ainda era corajoso o suficiente para perguntar à mãe por que ela continuava a afastar as pessoas que se importavam com eles. "Eu tenho medo", sussurrei, e foi a primeira vez que o admiti em voz alta. "Tenho medo de perder mais alguém." Mas o Pedro disse-me: "Já o perdeste." Simples e cruel, como só uma criança podia ser. "Tu afastaste o S porque tinhas medo de o perder, e agora perdeste-o de qualquer maneira. Qual é a diferença?" Fiquei ali parada a olhar para o meu filho e percebi que este miúdo de 8 anos era muito mais sábio do que eu. Eu tinha afastado o Salvador para proteger o Pedro, para me proteger a mim mesma, para evitar a dor da perda. Mas a dor ainda estava ali, todas as noites, todas as manhãs, em cada momento de silêncio. Eu tinha estado errada. Tinha estado errada desde o início.
Liguei ao Carlos naquela mesma noite, depois de o Pedro adormecer. Depois de ter andado a passos pela sala durante 2 horas, a tentar convencer-me de que aquela era uma ideia imprudente. O Carlos atendeu ao segundo toque e, antes que eu pudesse dizer uma palavra, disse: "Passei a mensagem", e desligou. Eu não sabia o que aquilo significava. Não sabia se o Salvador queria saber de mim depois da forma como eu o tinha afastado. Não sabia se ele se tinha esquecido de mim ou se tinha encontrado outra pessoa nos 2 meses que tinham passado. Tudo o que podia fazer era esperar, e a espera quase me matou. A primavera chegou cedo naquele ano, a neve derretendo em pequenos riachos que desciam das montanhas, as árvores a começarem a brotar. E uma tarde, enquanto eu estava na varanda a ver o Pedro a brincar com o cão dos vizinhos, ouvi o familiar som de um motor. Um SUV preto apareceu na estrada que levava à pousada, e o meu coração parou. O veículo parou. A porta abriu-se. Salvador Moreira saiu. E ele não parecia diferente porque tivesse mudado, mas porque a luz da primavera suavizava as linhas afiadas do seu rosto, fazia a cicatriz parecer menos severa. Fazia os seus olhos cinzentos parecerem mais quentes. Usava um casaco de couro castanho em vez de cachemira preta e carregava uma mala na mão. O Pedro reagiu primeiro, correndo na direção do Salvador como uma bala disparada. E eu observei-o ajoelhar-se e agarrar o miúdo nos braços, abraçando o Pedro com uma força que me fazia querer chorar e rir ao mesmo tempo. O Pedro gritou o nome dele, envolvendo os seus bracinhos no pescoço do Salvador. Eu sabia que ias voltar, e disse à minha mãe. O Salvador olhou para mim por cima do ombro do Pedro, uma pergunta nos seus olhos cinzentos. Desci da varanda, as pernas a tremerem, o coração a disparar, e parei à frente dele enquanto ele se levantava. O Pedro ainda agarrado à sua mão. "Chamaste", disse o Salvador, e eu vim. A voz dele era cautelosa, como se estivesse a andar em gelo fino. Olhei para a mala. "Vais ficar? Isso depende de ti." O silêncio estendeu-se entre nós, preenchido apenas pela brisa da primavera e pelo Pedro a tagarelar sobre o cão do vizinho que queria adotar. Então o Salvador falou, a voz baixa e séria. "Preciso que entendas uma coisa antes de decidires. Eu não posso mudar quem sou. Serei sempre Salvador Moreira, com tudo o que esse nome carrega. Haverá sempre perigo, sempre escuridão, sempre partes da minha vida que não deverias conhecer." Olhei para ele, para a cicatriz na sua bochecha, para os olhos cinzentos que tinham assombrado os meus sonhos durante 2 meses, e não vi um monstro. Vi o homem que se ajoelhara para falar com o meu filho às 3 da manhã, que me ouvira chorar sem julgamento, que destruíra o meu inimigo sem me pedir para implorar. Disse ao Pedro para ir para dentro e buscar o tio S, os meus olhos nunca deixando o Salvador. O miúdo, relutantemente, largou-o e correu para dentro, e eu aproximei-me, perto o suficiente para ver cada detalhe da cicatriz. Levantei a mão lentamente, dando-lhe tempo para me parar se quisesse, mas ele não o fez. Os meus dedos tocaram a cicatriz, traçaram a sua linha suavemente do olho amassando o rosto, e senti-o tremer sob o meu toque, uma pequena e incontrolável reação. "Não preciso que mudes", sussurrei. "Eu vi quem tu és, tudo de ti, e ainda assim chamei-te de volta. Não preciso de um homem perfeito, só preciso que estejas aqui." O Salvador pegou na minha mão e colocou-a sobre o peito, onde o seu coração batia forte debaixo do casaco de couro. "Eu estarei aqui", disse ele, e era uma promessa, um juramento, tudo o que eu precisava de ouvir enquanto eu permitisse. Da janela, o Pedro observava com um copo de água na mão e sorriu. O primeiro sorriso brilhante que eu via no rosto do meu filho desde o dia em que o João morreu. 1 ano depois, a pousada da Estrela já não existia, pelo menos não com esse nome. A velha placa de madeira fora substituída por uma nova, com uma estrela cercada por aço, e por baixo, o nome Refúgio de Aço,
juntamente com um slogan que o Pedro inventara. Um lugar onde todas as estradas levam a casa. A pousada tinha sido reparada e ampliada, não com o dinheiro do Salvador, porque eu tinha recusado firmemente, mas com as receitas do crescente fluxo de turistas e um empréstimo legítimo que a Catarina ajudara a arranjar com a taxa de juro mais baixa possível. Eu queria manter-me de pé, queria provar que conseguia fazer aquilo sozinha, e o Salvador respeitava isso de uma forma que o João nunca tinha feito. Ele não vivia na pousada, não oficialmente, porque o seu trabalho ainda era em Lisboa, ainda num mundo sobre o qual eu não perguntava, e ele não explicava. Mas todos os fins de semana, o som de um motor de SUV preto subia a estrada até ao refúgio de aço. E o Pedro saía a correr como uma bala disparada para cumprimentar o tio S. Não nos casamos. Eu não estava pronta para isso, e o Salvador não pressionou. Mas partilhávamos um acordo tácito de que ele fazia parte da minha vida. E eu era o lugar para onde ele voltava quando o mundo lá fora se tornava demasiado frio. O Pedro tinha 9 anos agora, mais alto, mais forte, já não o miudinho encolhido debaixo de um cobertor de estrelas a chorar pelo pai. Tinha um novo companheiro, um husky de olhos azuis chamado Sombra, que o Salvador trouxera para ajudar a aliviar a dor da perda do Bigodes, e os dois eram inseparáveis. Os desenhos do Pedro cobriam as paredes da pousada, desenhos a lápis de cera cuidadosamente emoldurados, e entre eles havia um que eu olhava todos os dias. 3 figuras em frente a uma casa com uma estrela no telhado, uma mulher de cabelo castanho, um miúdo com um cão e um homem alto com uma cicatriz na bochecha. E por baixo, o Pedro tinha escrito em letras infantis irregulares: A minha família. Uma tarde de primavera, a luz dourada do sol a entrar pelas janelas enquanto o Pedro brincava com o Sombra no quintal. O Salvador sentou-se ao meu lado na sala, no mesmo lugar onde se sentara pela primeira vez, mais de um ano antes, na noite da nevasca, quando eu tinha 78 euros e um aviso de despejo. Olhou à volta da sala transformada, para os desenhos do Pedro, para a placa do refúgio de aço na parede, depois virou-se para mim e perguntou, com uma voz baixa e quente, se eu me arrependia de lhe ter aberto a porta naquela noite. Pensei em tudo o que se seguiu àquela tempestade fatídica, no Pedro Costa e nas suas ameaças, no gato no saco de estopa, nas noites em que chorei sozinha, na vez em que afastei o Salvador apenas para o chamar de volta. Pensei no Pedro, um miúdo que agora sabia sorrir de novo, que confiava nos adultos mais uma vez, que entendia que alguns homens ficavam em vez de partir. E pensei no Salvador, um homem com sangue nas mãos e um coração ainda capaz de amar, um homem que me ensinara que às vezes os anjos da guarda vinham disfarçados de demônios. Não, disse-lhe, virando-me para ele com toda a certeza que possuía. Não, nunca. Foi a melhor decisão que alguma vez tomei. O Salvador não disse nada, apenas me puxou para os seus braços, e eu descansei a cabeça no seu peito, ouvindo o ritmo constante do seu coração. Lá fora, o Pedro ria enquanto o Sombra saltava para lhe lamber o rosto. O sol da tarde aquecia a sala, e naquele momento tudo era perfeito. A tempestade tinha passado há muito tempo, e das suas cinzas, algo novo tinha crescido. Imperfeito, não completamente seguro, mas real e suficiente. Porque às vezes a vida não nos dá o que queremos, dá-nos o que precisamos. E às vezes, os estranhos mais perigosos são exatamente aqueles que nos salvam. E hoje? Ninguém me pergunta, mas se perguntassem, eu diria que continuo aqui. A pousada, agora o refúgio de aço, floresce. O Pedro está a crescer, mais feliz do que eu alguma vez imaginei que seria. E o Salvador, ele vem. Todos os fins de semana, às vezes mais. Não é um conto de fadas, sabes? Há coisas que não mudam. O mundo dele continua a ser o que é, e o meu também. Mas agora há uma ponte entre eles.
Um entendimento que talvez seja mais forte do que qualquer conto para sempre felizes. Ainda tenho medo de vez em quando, de perder, de falhar, de que tudo desabe. Mas agora não estou sozinha. E isso muda tudo. Será o suficiente? O estômago e essa... Não sei, mas é a minha vida. E por enquanto,